Olá! Bem-vindos ao quinto módulo da Monitoria de Habilidades Computacionais. Neste módulo, vamos trabalhar com consolidação e referência de dados no Excel. Ao final deste módulo, você poderá juntar dados de várias planilhas ou consolidar e, no próximo vídeo, obter valores de outras tabelas automaticamente usando o PROC-V. No arquivo módulo 5, arquivo 1, temos 4 planilhas. A primeira, chamada de referência, possui informações sobre o código do produto, o nome do produto, fornecedor de referência, estoque mínimo e o preço de venda. Cada uma das outras 3 contém uma pequena lista de materiais hospitalares. Estas listagens trazem o consumo mensal de cada um dos itens em seus respectivos meses, janeiro, fevereiro e março. Notem que a estrutura das planilhas e o título das colunas são muito parecidos. Código do produto, descrição e consumo mensal. Apenas a planilha de janeiro contém uma coluna extra, chamada Estoque Mínimo Revisado. Na planilha de janeiro, temos 8 itens, na de fevereiro 4 e na de março 6 itens. Com esses dados, nossas tarefas são calcular quantas unidades foram consumidas no trimestre e qual é a média de consumo mensal de cada material. Os itens de cada mês estão separados em planilhas. Se fizéssemos manualmente, poderíamos copiar todos os itens das 3 planilhas em uma só e somá-los. Isso até é aceitável se você tem apenas 2 planilhas. Bastaria copiar os dados de março, por exemplo, colar na planilha de fevereiro e fazer a soma usando a tabela dinâmica, por exemplo. Entretanto, quando há mais de 2 planilhas, o Excel pode realizar essa junção para você automaticamente por meio de uma ferramenta chamada Consolidar Planilhas. Como o próprio nome diz, ela consolida em uma só pasta dados que estiverem em planilhas diferentes. Vamos ver como funciona. Vamos criar uma nova planilha. Clico no botão Inserir Planilha e deixo selecionada a célula A1. Aqui será o local da consolidação dos meus dados. Vou selecionar o menu Dados e Consolidar. Nesta caixa de diálogo, em Função, vou escolher Soma. Com isso, o Excel vai somar os valores da planilha. Poderíamos também escolher Contagem, ele contará itens nas planilhas. Poderíamos escolher Média, Número máximo, mínimo e assim por diante. Vamos deixar com Soma. No campo Referência, vamos incluir os conjuntos de dados que quero consolidar. Vamos começar com janeiro. Clico no campo Referência, vou à planilha de janeiro e seleciono todos os dados da minha planilha, desde a célula A1 até a célula D9. Repare que o Excel já colocou na referência o nome da planilha e a seleção de A1 até D9. Clico em Adicionar. Vou fazer a mesma coisa para fevereiro e março. Clico em fevereiro. Repare que o Excel já fez uma pré-seleção de acordo com o tamanho da seleção da primeira planilha. Não tem problema deixar essa coluna selecionada. Adicionar. E faço a mesma coisa com março. Todos os meus dados selecionados e clico em Adicionar. Para o uso dos rótulos, vou indicar ao Excel que ele deve usar o nome das colunas das planilhas janeiro, fevereiro e março, por exemplo, nome do código, descrição e consumo mensal, para juntar os dados. Para isso, vou clicar no primeiro item, linha superior. Assim, ele usará o nome das colunas para juntar os dados. Ou seja, se o nome das colunas forem diferentes, o Excel não juntará os dados. Também vou selecionar o uso de rótulos na coluna esquerda, para que o Excel traga os dados da primeira coluna de dados, que é o código dos produtos. E dou OK. Vamos ajustar a largura das colunas. E notem o que o Excel fez. Ele trouxe a primeira coluna à esquerda, ele trouxe os rótulos dos dados, trouxe o título das colunas, como eu pedi. Como apenas uma planilha tem o estoque mínimo revisado, tem a coluna de estoque mínimo revisado, tem apenas os valores. Agora repare o que aconteceu no consumo mensal. Para cada um dos itens, o Excel pegou os dados da coluna de consumo mensal de janeiro, fevereiro e março e somou. Vamos conferir o primeiro item de final 503.
Em janeiro, tive 297 itens. Em fevereiro, 286. E em março, 245. Na consolidação, se fizer um rascunho aqui, igual 297 em janeiro, 286 em fevereiro e 245 em março, tem um total de 828 unidades. Ou seja, o Excel fez a soma dos dados das colunas consumo mensal. Poderíamos também ter obtido o consumo médio dos 3 meses. Vou colocar um pouquinho mais abaixo para manter essa consolidação inicial e clico novamente em consolidar. Repare que os dados já estão preenchidos, só que agora na função vou trocar de soma para média e dou OK. Então, novamente, eu tenho todos os itens. Descrição ele não traz nada, porque ele não consegue somar esses textos. Estoque mínimo revisado são os mesmos valores. Agora, o consumo mensal, o que o Excel fez? Ele pegou cada um dos meses e dividiu pelo número de vezes que aquele item aparece. Então, por exemplo, no primeiro item, o 503, nós já vimos que ele aparece nos 3 meses. Então, eu tenho a média de 276 itens, que é o 828 dividido por 3. Agora anotem, o último item da planilha, de final 538, ele tem um consumo trimestral total de 15 unidades, mas a média também é 15. Por quê? Porque ele só aparece uma vez no mês de fevereiro, final 538. Nas planilhas de fevereiro, ele não existe, e na planilha de março, ele também não existe. Note que o Excel fez o cálculo pelo nome do título da coluna, ou rótulo. Ou seja, mesmo que a coluna de consumo mensal de cada uma das planilhas estivesse em colunas diferentes, o Excel encontrou os dados pelo seu nome e fez a conta. Vamos fazer um teste pedindo para o Excel não usar o título das colunas para sua busca. Vamos colocar um pouquinho mais abaixo, novamente como fizemos, consolidar. Vou trocar a função de média para soma, retirar os rótulos da linha superior e dar OK. Repare que esses valores são diferentes dos primeiros valores consolidados que tivemos. Por quê? O Excel simplesmente somou as colunas, independente do nome que elas tivessem. Então, os dados que estavam na coluna C de cada uma das planilhas, janeiro, fevereiro e março, foram somadas. E os dados da coluna D também foram somados. Como só tínhamos coluna D em janeiro, 297, fevereiro e março não tem nada na coluna D, então o Excel somou simplesmente o que estava em janeiro. Agora, esse número 601, o que ele é? Ele é a soma planilha de janeiro de 70, repare que o Excel consolidou pela posição, então ele somou 70, coluna C, mais 286, coluna C, mais 245, coluna C. Vamos verificar, então. Igual 70 na primeira coluna, mais 286, mais 245, dando o 601. Vamos apagar esses dois últimos conjuntos de dados. E vamos fazer um último teste. Vamos supor que você simplesmente queira transferir os dados de cada mês para uma planilha, sem fazer cálculos, só transferir as informações. Para que o Excel não some ou realize qualquer outra função, você deve trocar o nome das colunas. Vamos fazer. Vou inserir uma nova planilha, vou à planilha de janeiro e trocar o consumo mensal para consumo de janeiro. Vou fazer o mesmo para fevereiro. Consumo mensal vai ser consumo fevereiro. E em março, a mesma coisa, vou trocar consumo mensal para consumo de março. Na minha nova planilha, vou clicar em consolidar. Aqui, independente da função, eu posso deixar qualquer função. Seleciono os dados de janeiro. Adicionar. Seleciono os dados de fevereiro. Adicionar. E seleciono os dados de março. Adicionar. Agora vou selecionar para que o Excel faça a consolidação tanto da linha superior, usando o nome das colunas,
quanto pela coluna da esquerda. E vou dar OK. Repare agora o que o Excel fez. Vemos que o Excel trouxe novamente o código do produto, a descrição e todas as colunas que ele encontrou. Por que ele não consolidou? Porque o nome das colunas é diferente. Estou dando 2 cliques entre cada uma das colunas para ajustar as larguras. Vou pegar a coluna D, estoque mínimo revisado, selecioná-la e para mudá-la de lugar, vou encostar o mouse na borda até que ele faça um sinalzinho, uma cruzinha, e pego e levo para o canto. Vou pegar a coluna de fevereiro, consumo de fevereiro, vou arrastar para o D e a coluna E, consumo de janeiro, vou arrastar para a coluna C, só para arrumar os dados. Vou também selecionar a coluna E, que está vazia, e vou clicar com o botão direito em E e excluir para que a coluna suma. E vou dar uma acertada na formatação. Seleciono os dados, página inicial, coloco bordas e vou colocar uma corzinha de laranja no fundo com letras em branco. Para cada uma das colunas, vou centralizar. E para as colunas C, D, E e F, que os títulos são muito grandes, vou quebrar o texto automaticamente. Assim posso ter as colunas um pouquinho menores. Pronto. Com isso, terminamos o primeiro vídeo do módulo 5. Conseguimos consolidar todos os dados na planilha e, para o próximo vídeo, continuaremos deste ponto com esses mesmos dados. Até a próxima!